programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso, trazendo mais um programa cheio de informações, curiosidades, novidades e, sobretudo, gente, verdades, ok? Pessoal, antes de começar, eu quero fazer uma breve lembrança ao que o mundo está vivendo hoje, né? Essas guerras que explodiram, né? Tanto na Europa, lá na Ucrânia, como também no Oriente Médio, ali na região da faixa de Gaza. E eu quero me solidarizar com essas milhares de famílias que hoje estão perdendo seus lares, seus entes queridos. Pedir a Deus que tenha misericórdia daquele povo, daquela nação, e que isso seja resolvido e possamos chegar à tão desejada paz o mais rápido possível. Enquanto isso, no Brasil, acho que também está vindo uma guerra, viu, gente? O Congresso agora resolveu peitar o Supremo Tribunal Federal e o presidente já vai pautar a primeira daquelas que seria uma resposta do Congresso à Suprema Corte e vai começar por limitando poderes. Bom, façam suas apostas, vamos ver no que vai dar. Pessoal, estou recebendo hoje ela que é pedagoga, palestrante, estrategista em comunicação assertiva, oratória, escritora, CEO da editora Borboletando. Sim, gente, ela é mãe também do Rielsen e do Ravi, o menino que eu comprei esse livro também, que ele também é escritor, mãe do Ravi. E nossa convidada hoje, a escritora, pedagoga Nil Nunes. Boa noite, Nil. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Que satisfação recebê-la aqui no programa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É com muita alegria que o programa dá boas-vindas à senhora. E a essa equipe, gente, estou com a equipe hoje aqui, peso pesado, né? Estamos aqui na direção dos trabalhos hoje, nosso colaborador e assistente Léo, do Guia Comercial de Valparaíso, e o nosso assistente primeiro aí, ó, Rafael Medeiros. E não posso esquecer de mandar um abraço para o meu amigo, pré-candidato a vereador por Valparaíso de Goiás, nosso amigo pastor Vicenildo, o amigo da gente. Um abraço, pastor Vicenildo, Deus abençoe. Nil, boa noite. Primeira pergunta, pedagogia. O que levou você a escolher a pedagogia? Boa noite, queria agradecer o convite, me sinto honrada e é sempre uma experiência incrível e oportunidade maravilhosa de poder contar um pouco da minha trajetória. Sim. Então, essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque eu volto lá na infância, aos 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos de idade. A escolha da profissão, ela não veio por um fato muito positivo, infelizmente. Aos 7 anos de idade, eu passei por bullying e preconceito racial na sala de aula. Por 7 anos? 7 anos. Por parte dos colegas da sala e principalmente pela professora. E aconteceu muitas coisas, né? Atividades em que as crianças não queriam pegar na mão, tinha a questão do não dito, né? Que é quando a pessoa não te diz nada, mas você sente fica no ar, no olhar dela, nas expressões faciais que ali ela está te excluindo. Mas teve um fato muito marcante, em que ela propôs para a turma a apresentação de uma peça teatral do livro A Borboleta Azul. E ali ela levou para a turma, né, como a maioria dos professores fazem, de uma forma democrática, e perguntou quem queria ser a borboleta. E eu levantei o meu dedo e disse que eu queria. No caso, a borboleta que era para ser azul. Isso, o nome do livro era Borboleta Azul. Sim. Né? Então precisava de uma criança para ser a borboleta. Isso, e ali eu levantei o meu dedo muito feliz, respondi que eu queria. Mas a resposta que eu recebi não foi nada feliz. Isso na sala de aula? Isso, aos 7 anos de idade. Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo, ela olhou nos meus olhos e me disse: você precisa se enxergar. Você é feia e preta como uma lagarta. Você não pode ser a borboleta. Não. Infelizmente, isso aconteceu. Sério, eu fico rindo assim porque é algo que todo mundo se choca quando eu conto, sim. Né? E ali, como eu gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, eu já conheci o processo de metamorfose das borboletas. Então você já conhecia esse processo? Já. Foi por isso então que você escolheu, se ofereceu no caso?
Mais ou menos. É porque eu gostava, né, de teatro, sempre gostei muito de me expressar, eu sempre tive muita facilidade na comunicação e me expressar. E eu gostaria de participar da peça. E já é o talento, né, que já estava falando. Já existia, né? Já existia. E ali eu respondi para ela que não tinha problema, que se não existisse a lagarta, não existia a borboleta. E no final da década de 80 para o início da década de 90, soou como uma afronta muito grande. E ela disse que eu era uma negrinha muito atrevida e que ela ia chamar os meus pais para conversar. Ela não gostou da resposta que recebeu. Além de ter dado essa na canela, vamos dizer assim, ela ainda se sentiu no direito de se ofender e chamar seus pais. Sim, exatamente. E chamou? Chamou, contou o fato dela, né? A versão dela. E ali eu já tinha passado para a família o que tinha acontecido, ali eu já tinha recebido o maior conselho que eu vou levar para a minha vida, que foi o conselho que meu pai me disse, que é estuda, o conhecimento é algo que ninguém tira de você. E com o conhecimento você consegue sim se defender de todas as coisas, sem precisar falar uma palavra de baixo calão, né? Apenas com conhecimento. Melhore o argumento. Como é que é o nome do seu pai? Idelbrando. Idelbrando? Nossa, esse nome é famoso, hein? Idelbrando. E sua mãe? Maria das Graças. E foi ele que deu esse conselho que você segue até hoje? Ele que deu esse conselho. Minha mãe trabalhou na parte da autoestima, né? De dizer que não precisava ligar para isso, né? Que não tinha essa questão de feio, de que realmente, né? Negra era, mas que não tinha nada a ver essa questão de ser feio, de ser incapaz, porque foi esse o rótulo que ela me deu. Que ela taxou você. Exatamente. E aí, na época, passava a novela Carrossel. Carrossel. Professora Helena, Maria Joaquina. Sim, que legal. Cirilo. Eu assistia a novela, via a professora Helena, via a professora na minha sala de aula e pensava, eu vou crescer e eu vou me tornar professora. E eu não vou ser como essa professora que eu tenho, eu quero me espelhar na professora Helena. Então, aos 7 anos de idade, nasceram os 2 sonhos, de ser professora e de escrever um livro. Gente, pera. Você tá me dizendo que com 7 anos de idade... Pessoal, a Nil, ela é escritora, pedagoga, e eu já quero mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo aí ao vivo, inclusive. Ela é escritora, pedagoga, palestrante, e essa história gerou um livro, já nós vamos chegar lá. Mas, com 7 anos de idade, olha a garra que já veio no sangue. Você tem mais irmãos, irmãs? Tenho. Quantos? Eu tenho 2 irmãos. Homens. 2 irmãos homens, né? Que são do mesmo pai, da mesma mãe. Tenho um outro irmão que é só do meu pai e tenho uma irmã adotiva também, que é da parte do meu pai. Mas na época, morávamos, né? Eu e o meu irmão mais velho, meu irmão mais novo ainda não tinha nascido. Ah, tá. Então você realmente é uma desbravadora e dessa pauta que rende hoje tantos, né? Tá ao vivo nos assistindo Paulo Santos. Ih, doutor Paulo Henrique, meu Deus. Rapaz, a audiência tá boa, viu? Doutor Paulo Henrique nos assistindo. Olha, vou te contar. Rafael, não posso falar do Rafael, porque o Rafael, além de ser diretor, produtor, amigo, companheiro de guerra, né? É o marido da nossa convidada. Então, obrigado aí, meu amigo Rafael Medeiros. Alder, meu amigo Alder, meu vizinho também, tá sempre aí nos assistindo. Obrigado, viu, Alder? O Paulo tá mandando um abraço para Nilsen. Pergunta se ela lembra do pastor Paulo Henrique. Meu Deus, da Adeplan, será que é? Da Adeplan, fala pra mim agora, que vai perguntar ela agora. Fala pra mim se é o da Adeplan, responde aí, que ele tá fazendo agora. Como perder a vergonha de falar em público? O Rafael tá perguntando, já nós vamos entrar. Conhecimento é tudo, ninguém tira isso da gente. A Lourdes, minha amiga, minha vizinha, acabamos de jantar. Manda um abraço aí pra Sueli, viu, Lourdes? Obrigado aí pela audiência. Doutor Paulo Henrique, ela está perguntando se é o pastor da Adeplan. Eu acho que é, mas com a palavra o senhor para responder aí, tá bom? Nil, então com 7 anos, esse evento despertou você para 2 sonhos e 2 projetos. Sim. Tanto de ser professora, como o de escritora. Baseada em fatos reais. Isso, só para mim ter uma ideia, porque naquele tempo eu sou do tempo que tinha primeira no fraco, primeira no forte. Não sei se é o seu tempo, né? E a gente entrava realmente com 7 anos.
E com 7 anos era ali o começo de tudo. Tá. Mas esse evento aconteceu nos primeiros dias de aula, na metade do ano? Em que posição do ano? Esse evento ele acontece ali do meio para o final do ano. Então você já tinha... Já tinha acontecido outros fatos, né? Mas que esse foi o mais marcante, né? Tá. O mais marcante. Então aí você decidiu ser professora? Isso, aí nasceu aquele desejo, né? Porque eu falei, tem outras crianças passando por isso com certeza. E ali eu quero ser uma professora que sim, eu vou ensinar os meus alunos a importância do respeito às diferenças e vou acolhê-los, tratá-los de forma igualitária, que é isso que todos nós merecemos e temos esse direito garantido por lei, né? Independente da sua etnia, independente se você é rico, se você é pobre, independe, né? Nós temos esse direito garantido por lei. E ali eu falei, eu vou pra cima disso aí. Então eu fiz do limão várias limonadas. Não, e pensa numa limonada, não é? Isso, gente, o que tá me chamando a atenção, com 7 anos. Com 7 anos. Com 7 anos você teve essa visão toda? Sim, minha mãe, a família costuma dizer que eu sempre fui muito ousada. No sentido positivo da palavra mesmo, que eu acho que a gente tem que ter ousadia para viver, para correr atrás dos seus sonhos, para batalhar, né? Então eu sempre tive essa ousadia de viver. Então eu era uma criança muito cuidadosa em relação a essa questão dos estudos. Minha mãe nunca me mandou fazer um dever de casa na vida, nunca. Você foi uma estudante profissional? Eu sempre fui uma estudante assídua, comprometida, né? Eu sempre levei muito a sério. E eu tinha pavor de ser chamada a atenção. Só uma curiosidade, só pra galera matar a curiosidade aí. Você era daquelas alunas que sentava na frente ou lá no fundão? Variava. Não, porque, gente, é bom sentar na frente pra você observar bem de pertinho o professor falando, né? Mas é bom sentar lá no fundão também, né? Da faculdade eu fui do fundão os 4 anos. Até onde a gente faz mais amizades, né? Exatamente. Também, né? Tá. Você teve toda essa experiência, isso não gerou traumas? Não gerou traumas pelo apoio familiar. É o que eu falo que é de extrema importância, que quando uma criança traz um fato da escola, que a família fique de olho, né, que ela observe, porque a maioria das famílias tende a falar, não, isso é besteira de criança, não liga não, larga isso pra lá, isso é bobeira, isso é bobo, né? Não liga para essas crianças não, ignora. Mas existem fatos que sim, que a gente tem que fortalecer o emocional dos nossos filhos e dizer, não, isso aí você não precisa ligar. Mas nós estamos falando de um bullying, de um preconceito racial, que é algo muito grave e que não acabou. Que todos os dias, em alguma sala de aula, uma criança ou um adolescente passa por isso. Então é de extrema importância que a família observe, averiguie, né? E acompanhe, né? Graças a Deus, no meu caso, não precisou de um acompanhamento psicológico, de uma terapia, né? Porque eu acredito que, como a Bíblia diz, eu já tinha um espírito forte, né? Que é o que a Bíblia diz, que a gente tem que ter um espírito forte. Né? E acredito também que, se não fosse esse apoio da família, sim, poderia ter saído alguma coisa aí que eu não estivesse aqui hoje contando essa história. Sua família, ela tomou alguma providência em relação à professora? Então, naquela época, era aquela época em que o professor ele era realmente aquela autoridade. Né? E que para você ir numa escola, tratar de um assunto, era muito desgastante. Né? Então, a família foi quando ela chamou, ouviu a versão dela, minha mãe colocou para ela o que ela achava que tinha que colocar, né? Mas o papel mais importante foi o da casa, da família, o do apoio, né? O de observar, o cuidado, né? Então, assim, eu não tive uma sequela, né? Um trauma, vamos dizer assim, emocional por conta disso. Eu te digo que muito pelo contrário. Isso passou a minha vida funcionando como uma mola, né, que me impulsionava sempre para frente. Para frente, né? E que eu olhava e falava, um dia eu vou me tornar alguém muito brilhante e sim, né, eu vou mostrar para ela que o rótulo que ela me colocou de incapaz por ser negra caiu por terra. Não pegou? Não, em mim não. Graças a Deus, que legal. Em mim não. Gente, que história sensacional, né? Inclusive, eu observando aqui, e realmente Deus cura, né, gente? A gente tem que deixar isso aqui também posto, né? Sim. Certamente,
a unção de Deus. Seus pais já eram cristãos nessa época? Não. Eram cristãos, mas eram da Igreja Católica. Ah, tá. Mas tinha essa sabedoria toda. Tiveram, sim, no caso, né? Porque eu acho que essa questão da sabedoria, muitas vezes, ela independe desse lado espiritual. Do viés religioso, né? Desse viés religioso. Eu acho que essa questão da experiência de vida mesmo, né? Da experiência de vida, de saber que está fazendo a coisa certa pelos seus filhos, né? Então, eu acredito que eles foram mais por esse caminho. E sim, acredito sim que Deus colocou a mão. Agora me diz uma coisa. Isso aconteceu com você? Eu acredito que Deus permitiu ser decidido. Mas se esse evento acontecesse hoje, qual seria a sua reação? Delegacia na hora. Ah, bom. Certeza. Não pode deixar passar. Não. Delegacia, processo, né? E se fosse comprovado, sim. Né? Porque o que acontece muito é que hoje as pessoas, o racista, ele é covarde. Sim. Né? Então ele vai fazer de uma forma que ele te humilhe, sim, faça você sentir que você está sendo rejeitado, excluso, perseguido, mas na hora que você vai para cima dele, ele arruma um jeito de se colocar como vítima, e aí você que é o doido, sim, você que é o maluco, não, é você que tem mania de perseguição, né? É covarde. Sim. Então, assim, existem vários fatos, né? Uma vez no Rio de Janeiro, eu estava numa loja muito famosa lá, eu estava com meu filho, uns 2 meninos. E aí a gente entrou e o segurança tá atrás da gente. Isso acontecia quando eu entrava com o mais velho. Quando eu tava com o Rabi não acontecia, mas quando eu tava com o Rielsen acontecia. E a gente entrava num corredor, o segurança vinha atrás. Entrava no outro corredor, o segurança vinha atrás. E o Rielsen já conhece, eu já olhei pro Rielsen. O Rielsen é o mais velho. O Rielsen olhou pra mim, ele falou assim, conhecendo a mãe que eu tenho, não vai dar muito certo isso aqui, né? Ele já captou ali. E ali, quando foi no 3º corredor, eu parei e perguntei pro fiscal. Eu falei, o senhor tá precisando de ajuda? Sério? Aí ele disse, como assim? Eu falei, não, eu acho que o senhor trabalha aqui, mas o senhor tá precisando que eu te ajude em alguma coisa. Porque não tem outro motivo, né? Pro senhor estar andando atrás de mim, dos meus filhos, a cada corredor que a gente entra. Sim. Aí ele desconcertou, ficou assim, eu falei assim pra ele, eu só vou te dar um recado. Fala pro seu supervisor, que tá falando no seu fone de ouvido, mandando você vir atrás de mim, do meu filho, pra parar. Você não sabe quem eu sou e nem do que eu sou capaz. Vai dar ruim pra você, vai dar ruim pra loja, você vai perder o seu emprego e esse não é o meu objetivo. E ele saiu sem graça e sumiu dentro da loja. Recuou, né? Eu falei pro meu filho Rielson, eu falei, você tá vendo isso aqui que eu fiz? É pra você fazer, pra você se defender. Eu não tô dizendo pra você xingar ninguém, pra você agredir ninguém, pra você brigar com ninguém. Mas você precisa se defender. Porque o que ele tava fazendo era o quê? Entrou 2 negros numa loja, são ladrões. Sim. Né? Então, vou segui-los, porque são ladrões e precisam ser vigiados para não roubar nenhuma coisa. Né? Então, assim, isso aconteceu umas 4 vezes. Em shopping? Shopping, não. Lojas de... Essas departamento. Lojas de departamento é onde mais acontece. Sim. Onde mais acontece. Então, assim, teve uma outra vez que foi mais pesado, em que eu disse... Falei, eu vou ligar pra... A gente estava na frente da delegacia. Né? Eu falei assim, eu não vou nem ligar, eu vou atravessar a pista. E vou lá. Né? E eu falei assim, vai piorar para vocês, porque ele é menor de idade, vocês estão infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu posso estar assim, descabelada, de chinelo, mas vocês não sabem quem eu sou e nem o conhecimento que eu tenho. É isso que eu falo. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa saber nossos direitos, porque em algum momento a gente precisa usar, né? E se precisar dar uns gritos, a gente também dá. Perfeito. O conhecimento nos prepara para tudo, né? Exatamente. Então, assim, é de extrema importância a audiência que está nos ouvindo hoje, que a gente conheça os nossos direitos, e isso é para tudo. Direito do consumidor, todas as áreas. Estatuto da Criança e do Adolescente, se você tem criança, Estatuto do idoso, que tem acontecido muitas coisas com o idoso, né? Então, assim, a gente precisa ter um conhecimento básico sobre as leis, sobre os nossos direitos, né? E sobre aquilo também que a gente precisa se resguardar, para que a gente também não infrinja nenhuma lei, nem cometa nenhum crime com outra pessoa. Né? Então, isso é de extrema importância. Nossa, que forte, né? Eu hoje, inclusive, estava falando com uma terapeuta
e ela nos falando sobre... Até vai ter um tema, quero convidar você que está nos assistindo. Mês que vem eu vou trazer uma terapeuta palestrante. Ela vai falar sobre o princípio da desonra, que traz consequências trágicas para a vida de uma pessoa. Verdade. O que uma pessoa colhe quando ela planta a semente da desonra é algo que você vai saber no mês que vem, quando eu trouxer aqui a nossa profissional convidada, Lindsay Batista. Eu tenho aqui uma observação, professora, né? A Maria de Luz, já falei, ela disse: conhecimento é tudo, ninguém tira isso da gente. A Nívia Ribeiro, ela escreve... Nívia, conhece? Conheço. Obrigado, Nívia, pela participação, pela audiência. A Nívia escreve dizendo: parabéns, Nil, mulher guerreira, ela é daquelas pessoas que surgem nas nossas vidas para somar. Muito obrigado. Obrigada, parabéns. Nívia. Obrigado, Nívia, pelo comentário. E aí o princípio da desonra que causa consequências trágicas na vida de uma pessoa. E isso, você falando aí, eu me lembrando da conversa, isso não deixa de ser... essa pessoa que fez isso com vocês, ela plantou uma semente de desonra. E com certeza isso vai gerar consequências na vida dela. Com certeza. E até para que mais pessoas não façam isso, essa informação que você está falando, esse conhecimento, é de suma importância, né? E, bom, mas isso tudo, na minha conclusão, na minha humilde conclusão, Nil, isso tudo impulsionou você a se tornar essa palestrante. Gente, aqui nós temos hoje, e já nós vamos falar de cada um, mas aqui são trabalhos que a nossa convidada, né, tem como autoria, e alguns ela foi coautora, mas outros ela foi, já nós vamos falar um pouquinho de cada para vocês conhecerem, mas eu não posso deixar de falar desse aqui, ó, que é As Aventuras de Ravi e Seus Amigos Heróis, que eu tive o privilégio de conhecê-lo na feira da Unidesc, né, agora essa semana, e aí eu cheguei lá naquele stand, foi o primeiro stand que eu fui visitar, e lá eu encontrei o Ravi, e terminei adquirindo esse livro sensacional, e tem até um autógrafo dele aqui, viu, gente? Fiquei impressionado. Pouca gente consegue, Nil, captar meu nome da primeira vez. Mas o Ravi, quando eu soletrei, eu disse para ele pegou de primeira, ele botou aqui, ó, de Ravi para Jaimilson. Então, obrigado, meu amigo Ravi, que também é escritor e é filho da nossa convidada. Mas, bom, então, saímos dos 7 anos da primeira série e vamos lá para entrar na faculdade. Aí, quando você foi tomar a decisão de cursar o ensino superior, aí você disse: agora é o momento de realizar o sonho. Não, o sonho se realizou aos 17 anos. Ah, mas então, bem antes. Aos 14 anos eu entrei no magistério, né, que era denominado... Ah, tá. Isso eu conheço, Nil. Também fiz magistério. Tá vendo? Então começa ali. Sim, né? Aos 14 sim. anos eu entrei e aos 17 eu já era professora. Então quando eu finalizei o magistério, eu já peguei minha primeira turma. Sim, né? Então eu já trabalhava numa escola como monitora. Então a partir do momento que o certificado saiu, eu já fui atuar como professora. Já foi para a sala de aula? Já fui para a sala de aula. Aí chegou o período de entrar na faculdade, eu não tinha dúvidas que era pedagogia. Né? Já estava tudo encaminhado, já estava tudo certo. E aí fui cursar pedagogia e aí aos 22 anos vem a certificação e graduação de pedagogia. Pronto, formou-se pedagoga. E isso aqui em Brasília ou lá no Rio de Janeiro? Não, em Brasília. Em Brasília, né? Em Brasília. Tá, porque você passou só um tempo lá no Rio de Janeiro. Isso, 4 anos. 4 anos. Só uma curiosidade, o clima de lá é diferente, é muito diferente do nosso aqui? Olha, eu tava conversando hoje, eu falei que aqui o clima tá muito parecido com o Rio de Janeiro, porque tá muito quente aqui. Só faltou a praia, não? A diferença que nós temos é que aqui é muito seco, a umidade da gente aqui castiga. E lá a gente tem toda essa umidade, né, porque é uma região de água. De água, de praia por todo lado, então a diferença tá sendo essa, mas... aqui tá muito quente. Nil, me diz uma coisa, o pessoal lá no Rio de Janeiro come muito feijão preto, é isso mesmo?
É basicamente só feijão preto. Gente, e foi fácil acostumar com esse prato lá? Foi, porque aqui a gente já consumia feijão preto. Então, sempre comprava. Não mudou. E quando chegou lá, ficou tranquilo. Mas lá também vende o feijão que a gente come aqui, normal. Normal, né? Então, lá mensalmente eu comprava os 2 tipos para fazer. Então, na dispensa sempre tinha o carioquinha e tinha o feijão preto, né? É, verdade. Sempre tinha. Tá, então chegamos, pedagoga, e da pedagogia para palestra, como é que foi? Então, dentro das escolas que eu trabalhei, sempre tinham atividades em que a gente precisava apresentar alguma coisa para os outros professores. Ou nas reuniões de pais, sempre precisava de alguém que tomasse a frente para falar com os pais. E aí essa pessoa, né, eu fui ocupando esse lugar dentro das escolas. Uhum. Então, as palestras elas foram surgindo de uma forma muito natural. E aí eu fui coordenadora de escola, eu fui diretora de escola também, então estava muito fácil, né? Uhum. Tranquilo realizar essas palestras. Depois eu fui trabalhar no Centro Olímpico, né? Que é um projeto social do DF, ele tem várias cidades, eu trabalhei inicialmente em Santa Maria e depois no do Gama. Uhum. Então lá a gente precisava fazer as capacitações para os professores também. Então essa questão da palestra, ela sempre permeou as minhas atividades, minhas práticas pedagógicas, minha atuação profissional. E aí quando vou para o Rio de Janeiro, aí eu profissionalizo essa parte das palestras e passo a receber convites e receber cachê como palestrante. Muito bem. Então foi afunilando, né? Foi continuando, aprimorando ali as técnicas, as habilidades e... Foi um processo, né? Exatamente. E hoje, eu vi ali no seu currículo, que você é estrategista em comunicação e oratória. Isso. O que é que essa profissional de estratégia em comunicação e oratória faz? Então, basicamente, esse profissional ele vai te ajudar com técnicas, com direcionamento, com atividades práticas e treinamento diário, a aprimorar a sua comunicação. Então, por exemplo, aqui na igreja o senhor já deve ter recebido algum irmão que recebeu a oportunidade, mas que falou, né? Aquela pessoa prolixa, que fala, no final a gente não entende. Né? E é só o que tem, são pessoas assim. Sim. Né? E principalmente nas igrejas a gente encontra. Né? Não, deixa eu fazer uma adenda aqui, né? Meu amigo Rafa vai lembrar. Hoje nós somos num evento belíssimo, né? Com muito bom. Mas eu vou falar para você, esse seu curso precisa ser aplicado nessas solenidades. Porque como o povo fala, né, Rafael? Meu Fala Deus. E não chega E não chega a dizer nada. O pior, gente. Não diz nada. É muito triste. Não, e é gente que tem conteúdo, mas na hora fala e não diz. Inclusive sair de lá sem almoçar, né? Mas tudo bem. Então você treina essas pessoas, capacita essas pessoas a ter uma comunicação assertiva. Esse termo não é muito conhecido, né? Essa comunicação assertiva é exatamente isso. É você falar de forma clara, com objetivo e com a responsabilidade que o outro entenda o que você está falando. Sim. Né? Porque a responsabilidade da comunicação é de quem está transmitindo a mensagem. Né? Essa mensagem ela não pode ter ruídos. Porque eu vou falar de uma forma e se essa mensagem tiver ruídos, ela vai chegar para você completamente turva. Foi o que aconteceu hoje nesse evento. Sim. Você vai ficar se perguntando, meu Deus, o que essa pessoa quis dizer? Né? Eu não entendi. Né? E aí, às vezes, a gente pode até pensar assim, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa comigo? Porque eu não entendi nada. Não, mas... depois de 40 minutos de fala, minha amiga, ninguém tem mais nada, não. Entende? Então, assim, essa prolixidade que a gente precisa trabalhar nas pessoas, né? Então, a gente vai dando essa estratégia, algumas orientações básicas para que a pessoa consiga ter essa comunicação mais assertiva. E, principalmente, para quem empreende, que muitas vezes não consegue apresentar o seu próprio negócio. Sim. A pessoa pergunta, me conta do seu negócio, a pessoa fala, e a gente acaba sem entender o que é que o negócio dela oferece pra gente. Perfeito. Então, é basicamente isso, né? São estratégias básicas, né? O workshop ele é bem básico, bem prático, né? Tem alguns exercícios que você precisa fazer em casa, né? Que inicialmente parece ser meio louco, mas que é você falar as vogais, né, de várias formas. É claro que ela não vai dar aqui, tem que estar no curso, né, gente? Quanto tempo leva o workshop?
O workshop É outra coisa. Online. Workshop. Online ele tem 4 encontros com a duração de 45 minutos no Meet, né? E presencial 4 horas direto. Então pode ser tanto presencial quanto online. Online, né? Isso, quanto online. E fala dessas técnicas aí. Fala uma pra nós aqui, só pro pessoal ficar curioso. Então, por exemplo, uma básica. Uma básica. Aproveitar que a gente tá com um livro aqui. Então, uma básica. E já vamos falar do livro também, né? É você pegar um texto, né, ir para frente do espelho e você ler esse texto de várias formas, pausadamente, rápido, articulando as vogais, para que você consiga melhorar a sua dicção. Perfeito. Existem pessoas que falam para dentro, a gente não entende, porque ela não tem uma dicção boa. Então, assim, é ir para frente do espelho e treinar mesmo. Então, você é o meu espelho, né? Então, vamos lá. Sorvete de poesia. Sorvete de marmelo para a baleia jubarte que vive fazendo arte. Sorvete de banana para o macaco prego que brinca com o Lego. E por aí vai, né? Então, isso olhando para o espelho e lendo. Olhando para o espelho, observando a articulação, né, da sua boca, porque tem muita coisa aqui envolvida na fala, né? Sim. Se eu tiver assim, a minha voz sai de um jeito. Se eu tiver assim, sai de outro. Se eu tiver assim, sai de outro. Né? Então tem toda a questão da tonalidade, né? Tem a expressão facial, que não tem como eu estar te contando uma história feliz com a semblante caída. E a gente vê muito isso acontecendo, né? Ou então tô te contando uma história triste e tô com um semblante de riso e a gente fica sem entender. Que é isso? Essa história triste, qual é essa emoção? Então são muitas coisas que envolvem a comunicação. Comunicação não é só falar, né? Então são muitas coisas que envolvem. Me lembra que agora, acho que é um conceito primário bem antigo, né? De comunicação, que tem que ter um emissor, um receptor. Isso, exatamente isso. Uma mensagem. Exatamente. Ainda é esse conceito? Ainda é esse conceito, né? Então, assim, é nesse momento aqui em que o emissor vai enviar a mensagem para o receptor que não pode ter ruídos nesse caminho. Porque se tem ruídos, essa mensagem que você quer emitir, essa pessoa que está aqui para receber, ela não vai receber do jeito que você quer receber. Já viu quando você manda um recado para a pessoa executa totalmente diferente? Totalmente. Mas não foi isso que eu te pedi, não, mas foi isso que eu entendi. Aí você para e pensa, fulano não entende nada. Mas será que o fulano não entende nada? Ou será que a sua mensagem, a sua comunicação não foi assertiva? Tem isso também. Entende? Né? Então a gente tem que parar para pensar. Como a gente corre muito, o WhatsApp a gente escreve uma coisa, mas não tem sentimento naquela mensagem. Mas dependendo do jeito que eu tô, eu entendi. Já viu quando às vezes a gente digita com letra maiúscula, a pessoa pergunta assim, você tá gritando comigo? Gente, por que escreveu em caixa alta, em letra maiúscula? Então assim, às vezes na pressa, eu tô no WhatsApp web e escrevo no maiúsculo, a pessoa fica assim, Nil, você tá brava? Eu tô brava, por quê? Você tá falando gritando, eu tô falando gritando, entende? Então assim, são essas cautelas, esses cuidados que a gente precisa ter. E aí dentro de instituições, de organizações, dentro de igreja, dentro de empresa, em uma reunião, a gente precisa ter essa precisão que a sua mensagem chegou nas pessoas da forma que você precisa enviá-las. Perfeito. Aí a gente chega a uma comunicação assertiva. Exatamente, assertiva. Esse workshop, sim, ele é recomendável para quem? As pessoas estão nos assistindo aqui, às vezes Nil, eu posso fazer? Quem que pode fazer? Para quem é esse público-alvo? Olha, ele é recomendado para quem quer aprimorar a sua comunicação. Todo mundo. Aprimorar a sua dicção, aprimorar a sua oratória. O Ravi e o Rielsen são treinados, desde que nasceram, com essa questão da comunicação, da oratória. Eu pego no pé mesmo. Parabéns, Ravi. Vocês têm uma mãe sensacional em casa, né? Essa questão da leitura, essa questão do vocabulário rico, né? De você ter palavras ricas no seu vocabulário, né? De você se desprender de gírias, de vícios de linguagens, né? E aí você pode substituir palavras. Você pode substituir bacana por extraordinário, mas tem um peso muito mais positivo, a pessoa vai te olhar de uma forma, poxa, que bacana, né? Extraordinário, sensacional. E aí isso deve a quê? A leitura. Leitura. Né? Então eu pego no pé. Ontem eu peguei o Ravi
vendendo o livro dele, eu me surpreendi. Ele tem 8 anos e ele falou para a pessoa assim, eu queria te apresentar meu livro, olha, esse livro aqui, ele é um entretenimento para as crianças. Gente, sério? Quando eu ouvi o Ravi falando entretenimento, eu falei, gente, eu tô no caminho certo. Funciona, né? Então, até fiz um story sobre isso hoje no meu Instagram. Se o Ravi com 8 anos, se o Rielso com 12 anos, eles conseguem ter essa comunicação mais assertiva, com esse vocabulário mais rico, essa articulação nas palavras, qualquer pessoa consegue, mas precisa treinar. Treinamento. Ninguém faz nada sozinho, né? Inclusive, eu quero deixar meus parabéns ao Ravi, que quando eu cheguei lá, eu fiquei até... Eu tava mais nervoso do que ele. Eu tava preocupado, será que eu vou conseguir comprar um livro aqui? E eu consegui, ele me explicou tudo direitinho. Tá aqui, ó, né, Kátia Aparecida, minha amiga Kátia, missionária Kátia, um abraço, Deus abençoe, boa noite, obrigado pela audiência, né? Tá aqui o livro do meu amigo Ravi, que eu adquiri, recomendo. E chegamos à escritora Nil Nunes. Tá, Nil, das palestras para os livros, como é que foi? Lembra que aos 7 anos nasceu o desejo de escrever um livro. Era 2 desejos. Isso, 2 sonhos. 2 sonhos, professora e escritora. Escrever um livro. Só que escrever um livro, não aparentemente, né, não é uma coisa muito fácil, em que a gente encontra informação de uma forma fácil. Não, né? Não. A gente não encontra. A gente tem o desejo, mas a gente não sabe nem por onde começar. Né? Então, eu escrevi a história e comecei com o processo de publicação. E aí eu me deparei com muitas coisas negativas, muitos desafios, muitas barreiras, pela falta de conhecimento. Eu lembro que uma vez eu liguei na gráfica, falei, vocês fazem livros? Fazemos. O que precisa? Você precisa enviar o arquivo para a gente diagramado. E eu falei, tá, o que é diagramação? Eu nunca tinha escutado falar aquela palavra. E a pessoa, infelizmente, de forma grosseira, me respondeu, você quer publicar um livro, mas você não sabe o que é diagramação? Eu falei, não, nunca ouvi falar, então você precisa descobrir. Eu falei, gente, o que é diagramação? E aí comecei a procurar os profissionais, o que era diagramação, quem fazia essa tal diagramação, né? Então, esse meu processo para publicar esse livro aí, do dia que eu escrevi a história, durou 2 anos. Que é o primeiro. O chamado Os Sonhos de uma Lagarta Preta. Editora Borboletando. Gente, sensacional, ó. Tá, levaram 2 anos para você chegar até aqui. Procurando profissionais. Como é livro infantil, ele precisava ser ilustrado. Sim. Então eu conheci alguns escritores que eu perguntava como que eles tinham feito. E aí as pessoas, elas querem nos ver bem, mas não melhor do que elas. Então as pessoas escondiam a informação para que eu não conseguisse alcançar. E assim fui embora para o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, um dia eu estava olhando o Facebook e encontrei uma pessoa que fazia camisetas e mascote para tios pregadores infantis, né, de igrejas. E aí eu falei, gente, o trabalho desse irmão é fantástico. Mandei uma mensagem, perguntei, você já ilustrou livro? Ele falou, olha, eu fiz um só. Eu falei, poxa, faz o meu. Olha só. Quer fazer o meu não? Ele, faço. Eu falei, então vamos embora. Aí ele falou o valor, pedi para ele parcelar, né? Falei, poxa, parcela para mim, né? R$900 a ilustração desse livro na época. São quantas páginas? São 12 páginas. 12 páginas. E aí eu mandei a história para ele e a gente começou a ilustração. E aí ele já fez a diagramação para mim. A tão falada. Mas eu precisava de uma editora para publicar esse livro. E fui atrás de editoras. Esse livro ele foi rejeitado por 2 editoras. Sério? Eu mandei a história. E elas Com qual argumento? Me responderam que o meu personagem protagonista, que era a lagarta, sofria muito. E que eles não iam publicar. Falei, tá bom, mas é a minha história de vida. Não tem como mudar. Sofreu mesmo. Sério? E eles não? História de vida. Rejeitaram, eu falei, respondi pra eles, não vou mudar a minha história. Não tem como eu mudar a minha história. Sim. Não tem como. Né? Eu falei, não tem problema, um dia eu consigo publicar. E aí no Rio de Janeiro eu pesquisei várias editoras e encontrei uma.
E aí fiz a publicação, né, que foi na pandemia, no momento da pandemia. Não pude fazer o lançamento do livro da forma como eu sonhava, mas aí a gente fez na garagem da casa, estava na época das lives, né, então a gente montou tudo. Aí meu esposo fez a gravação e a gente soltou o vídeo no meu canal no YouTube. Sim. Ah, você tem um canal no YouTube? Tem. Como é o nome dele? YouTube. Agora é Nil Nunes mesmo. Nil Nunes, né? Nil certo. Nunes. E aí a gente fez o lançamento. Aí eu comecei a vender os livros, as escolas estavam fechadas, porque era em momento de pandemia. Sim. Mas mesmo assim eu lancei o livro, falei, não é a pandemia que vai me parar. Não é. Se aquela história dos 7 anos não te parou, não é a pandemia que vai parar. Falei, não é. Falei, gente, agora que chegou o momento de realizar esse sonho que ficou 30 anos na gaveta, a pandemia vai me parar? Não vai me parar. E aí fiz o lançamento, entregava os livros para as pessoas de máscara, marcava o ponto de encontro. Sério? Enfrentei filas de 3, 4 horas no correio naquela época para enviar os livros. Né? Isso lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro. Uhum. E aí esse livro, ele me levou para São Paulo para receber um prêmio de escritora revelação. Olha só. Numa cerimônia muito bacana com muitos artistas. Pepe e Neném tava lá, alguns cantores, o pessoal do Fat Family tava nesse evento que eu fui receber esse prêmio. E aí eu fui, né, continuei trabalhando com o livro, participando de muitas feiras, muitos eventos. Esse aqui foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Tá. Depois desse, qual foi o próximo? Aí tem um que é um livro digital, chamado Deu a Louca nas Fadas, que é uma história que fala sobre a importância de falar a verdade. Uma das fadas conta uma mentira muito grave e ali ela sofre as consequências daquela mentira. Então eu queria trazer essa mensagem para as crianças, né? Que não tem nem mentirinha, nem mentirona. Tudo é mentira. E que sim, vai ter uma consequência grave a mentira, né? A verdade, ela dói só uma vez. A mentira, cada vez que você for descobrindo um pedaço da história, ela vai doer um pouco mais. Foi o segundo, o terceiro foi o que eu fiz em homenagem ao Rafa. Gente, esse aqui é o terceiro. Individual. Eu vou parar aqui para fazer um breve comentário de uma pessoa que está nos assistindo ao vivo aí, ela acabou de comentar. Mas antes eu quero mandar um abraço para o nosso patrocinador, Highland Telecom, a melhor provedor de internet da região. A Cival, meu amigo Anderson Soares, único certificado digital. Ó, pessoal, agora está no tempo de você fazer seu certificado digital, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Procura o João Paulo da Único Certificado Digital, ok? Quer fazer sua festa? Temos o salão, parceiro nosso, que é da Celebre Kids, da minha amiga Tereza Castros. Procura ela. Mas eu quero registrar aqui um comentário que não pode deixar passar batido. Sim. Se eu não fizer todos, me perdoe. Mas esse aqui eu preciso registrar. Ele escreve dizendo: é bom ver e ouvir conteúdo de pessoas que... Olha, gente, o homem aqui mandou um textão, viu, Nil? Não. É bom ver conteúdo de pessoas que superaram dificuldades pessoais e sociais, discriminações, preconceitos, entre outros. A Nil Nunes superou e vem superando a cada dia suas lutas, avançando e conquistando cada dia seu espaço na sociedade, no empreendedorismo, na vida. Deus abençoe a você e sua família. Um abraço a esse humilde servo. Obrigado, pastor Vicenildo, escreveu esse textão aí. Muito obrigado. Para nossa convidada. Parabéns, viu? Obrigado. É um exemplo para nós. Obrigado, pastor Vicenildo, pela atenção. Conte conosco. Foi muito bom vê-lo hoje, né? Lourdes, obrigado, viu, Lourdes? Um abraço aí para você e a todos o pessoal que está nos assistindo. Tá, aí você chegou aqui. Esse aqui, gente, esse é o meu príncipe. Tem nada a ver com alguém que você conhece, não, né? Eu conheço. Eu tenho uma séria. Vicenildo, eu suspeito, né? Não sei. Mas tá, me conta a história desse livro aqui, que é Esse é Meu Príncipe Preferido. Como é que é? Esse livro aqui, eu quis fazer uma homenagem pro Rafa, que realmente é o meu príncipe. E eu trouxe para dentro desse livro o que é natural da gente, né? Quem conhece o Rafa sabe que ele é muito brincalhão. Demais, viu? Não dá pra ficar quieto com ele do lado, não. Dá. Então é um conto de fadas às avessas, tipo Shrek Fiona. Sério? Que show, gente! Então, assim, eu trouxe, né, esse jeitão do Rafa, né, que é meio Shrek às vezes, meio brutão, mas que tem um coração super enorme, descontraído.
E aí eu trouxe essa mensagem também, eu venho com despadronização dos príncipes e princesas na literatura infantil. Essa coisa do loiro, olhos azuis, nariz afilado. Do padrão, né? Essa princesa que fala baixo. Então eu também trouxe as minhas características para esse livro, que sim, sou uma mulher que ri muito alto, né? Uma risada muito espalhafatosa, e eu quis trazer essa mensagem. E a principal mensagem é que tem muita gente atrás de aparência e deixando a essência de lado. Que é o que é mais importa, né? Exatamente. Então eu quis trazer a mensagem que o verdadeiro príncipe, para você que está me assistindo, é o cara que tem essência, que vai te respeitar. Independente se você tem dinheiro, se você tem o seu padrão físico estabelecido pela sociedade. Não, ele vai te respeitar. E esse aqui é o nosso amigo Rafa Medeiros, que é o marido da... Vou falar nisso, aproveitando o ensejo, né? Com patrocínio da Highland Telecom e da Cival, meu amigo Anderson Soares. Meu amigo também, Léo, do Guia Comercial de Valparaíso. Anuncia com ele aí, viu, gente? É o maior portal de divulgação de Valparaíso, Guia Comercial de Valparaíso. Nós temos aqui um quadro chamado Cash House. É um momento onde você ganha créditos em casa, com o marido, com a esposa. E agora, aproveitando, o cara ganhou um livro, gente. O cara já tá... o Cash House já tá lá em cima, né? Mas nesse momento, manda um abraço aí especial aí pro seu príncipe preferido. Mando sim. Esse é o momento aí, vamos lá. Você sabe que você é meu príncipe. Quando você chegou na minha vida, você chegou fruto de oração. E que sim, que a gente tem uma relação baseada na palavra de Deus. E que eu te amo, você é muito especial. E que a gente permaneça juntos até a eternidade. Te amo. Palavra franca! Rapaz, olha aí! Olha, já podia terminar o programa aqui, porque o negócio é que eu sei que vai ter até presente quando eu chegar em casa. Pega essa aí, viu, pessoal? Anotou aí. Depois, gente, se você quiser assistir de novo essa entrevista, ela vai estar completa no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, marca lá o sininho, tá bom? Compartilha, comenta, e aprende com quem sabe, Se você não tiver um profissional, meu amigo, você não vai não, viu? Então, muito obrigado aí. Esse foi o momento Cash House com a nossa convidada, Nil Nunes. Bom, esse é o do príncipe, tá? E o próximo? Qual foi o próximo trabalho? Sim, vamos botar aqui para organizar. Teve mais um livro que... Agora a gente vai para a parte das coletâneas, né? Das coletâneas, em que eu sou coautora. Tem um livro que eu não trouxe esse livro, que ele não é da minha editora, que foi o livro que me levou para participar da primeira Bienal no Rio de Janeiro. É um livro sobre poesias para criança, que é de outra editora, mas que foi incrível participar desse livro. Em seguida, eu venho para o Sorvete Sabor Poesia, que é esse daqui, que aí já vem, né, sendo da editora. Esse livro aqui a gente tem escritores de todo o país, Nordeste, Sul, Sudeste. E quando eu criei esse projeto, juntamente com mais duas organizadoras, que é a escritora Mônica Augusta e Isa Martins, como pedagoga eu sentia falta de poesias que as crianças pudessem ler e que fossem para elas. A gente encontra muita poesia que fala de criança, mas com uma linguagem que a criança não consegue acessar, que não é do mundo da criança. Então a gente vem com esse nome, né, diferente desse livro, que é o Sorvete Sabor Poesia, que é muito que já chama atenção, né? Já chama atenção. A gente veio com esse livro e aí cada autor tem a colaboração com o poema nessa temática aí, da infância, tá? Aí veio esse livro. E o próximo? Tem esse daqui, que é Crônicas e Histórias de uma Sexta-feira, que a gente vem com essa história do cotidiano, né, das pessoas. E aí nesse livro eu conto a história de quando eu fui para a Bienal de São Paulo e esqueci minha calça pendurada no varal no Rio de Janeiro. Então a calça do lançamento, que eu fiz toda uma programação do look, com a calça, ficou no varal no Rio de Janeiro. E eu fui para São Paulo sem a bendita calça. Então de uma forma mais divertida, né, relatando essas histórias do cotidiano, o meu texto nesse livro. Então aí a gente tem escritores do Rio de Janeiro também, são 12 escritores do Rio de Janeiro, tem muita história legal e todas são histórias baseadas em fatos reais. Todas. Nota aí, gente, Crônicas e Histórias de uma Sexta-feira. Isso. Tá aí, quem tá nos assistindo, a Maria de Luz escreveu: pensa numa mulher porreta.
Olha aí, tá amando a Maria de Lourdes, tá amando. A Miriam está nos assistindo. Miriam Fernandes. Miriam, vai ter novidades, Miriam. Aguarde, né? Aguarde. Vamos tomar um café. Inclusive, já organiza aí, prepara um café para nós tomarmos um café. Já o programa Palavra Franca vai ter novidades. Porque hoje eu quero aproveitar e dizer que nós estamos aqui fazendo uma parceria com a editora Borboletando, gente. Você quer lançar seu livro, contar sua história, tá aqui. Ela é escritora, é produtora, é professora, é palestrante. Olha, gente, tá na mão certa. Editora, por que Borboletando? Me conta esse nome. Por causa da história da borboleta. Por Entendeu? Causa da história. Da borboleta. De uma lagarta. Veio toda essa história que quando ela disse que eu não poderia ser borboleta, né? Então, o final dessa história aí é quando essa lagarta se transforma em borboleta, né? Passa pela sua metamorfose. Então, a borboleta ela virou esse ícone, né, da minha história Sim. de vida. E eu comecei com um projeto de contação de histórias, que era o Borboletando Histórias com Nil Nunes. E aí, quando eu fundei a editora, não tinha como... Não tinha pra você correr, né? Sair do Borboletando, né? Não tinha como. Ou seja, o que essa professora fez foi nada mais, nada menos que impulsionar. Com isso tudo veio o sonho de professora, Exatamente. O sonho de escritora, e ainda veio uma editora que é uma história ainda à parte. Exatamente. Porque da limonada ela fez muito mais, do limão ela fez muito mais do que uma limonada, gente. Sensacional, Nil, parabéns. Muito mais, obrigada. Tem algum livro em andamento agora? Ou como Tem. É que é? Esse daqui é mais uma coletânea que a gente lançou agora na Bienal do Rio. É a história de 11 mulheres, né, que se depararam com a sua baixa autoestima. E aqui cada uma conta como que houve esse resgate, né? Então, uma organizadora, de uma mentora de autoestima, especialista de autoestima lá do Rio de Janeiro, é a Grace Mara. Então, ela fez o convite, né, para essas mulheres. Então, esse daqui é mais um livro. E aí tem o meu 10º livro. Né? Esse tem aqui é o Eu Escolhi Me Amar. Eu Escolhi Me Amar. Mulheres transformadas pelo próprio amor próprio. Isso. Tá. E aí tem mais esse 10º? Tem o 10º que eu estou finalizando, que é sobre empreendedorismo. Né? Eu estou finalizando ele, acredito que a gente lança ele aí final de novembro, início de dezembro. Conte conosco, conte com o programa Palavra Franca. Sim. E a porta já está aberta para você vir aqui também falar desse livro, tá bom? Pode deixar. Por favor. Pode deixar. Programa Palavra Franca estará sempre de portas abertas. Gente, não vi que o tempo passou. Passou rápido, né? Tem tanta coisa que eu quero saber ainda, gente. E o tempo já foi embora, o relógio não nos ajuda muito não, né? Quero mandar um abraço para o nosso patrocinador, Único Certificado Digital, Highland Telecom, Espaço de Eventos Celebre Kids, que está com a promoção, gente. O Celebre Kids está com a promoção agora. Você vai entrar em contato, dizer que ouviu essa promoção no programa Palavra Franca, e eles vão estar sorteando aí por um valor simbólico 10 pessoas. Olha aí, anota aí, Tereza, vê se é isso mesmo, me corrija se estiver errado. 10 pessoas serão sorteadas com um preço aí simbólico para fazer seu evento no espaço Celebre Kids, que está à disposição até para fazer o lançamento do livro, viu? Excelente. Vamos fazer o lançamento do livro lá. Casa de Vida Eventos, meu amigo Hélio, Acival, Pastor Rogério, meu amigo lá de Brasília, um abraço, viu, Pastor Rogério? E eu não posso deixar de falar da Master Produções, do meu amigo Bruno Costa, e também, gente, do nosso programa de saúde, toda quarta-feira, às 20 horas, assiste com a minha amiga Janaína Diniz. Vicenildo, em breve o livro Meus 10 Janeiros neste Rio. Olha só! Tá vendo aí? Tem mais livro aí chegando, gente. Vicenildo acabou de, em primeira mão aqui, falar do Meus 10 Janeiros neste Rio. Ó, gente, tá chegando novidade aí. Nil, parabéns pela história. Parabéns. Obrigada. Você vai ter que voltar, porque eu ainda tenho muita coisa que eu quero saber. Nossa, tem mais um livro que eu esqueci de falar. Ainda tem mais um? Qual? Tem, acabei de lembrar. É uma coletânea em que eu criei um projeto de homenagem às cidades, né? Então a gente fez o Menino Itaboraí, da cidade onde eu morava, e a Menina Itaboraí. Olha aí. E a gente está em produção do Menino Brasília. Oh, maravilha! Show de bola, né? E vou deixar com o bairrista que sou, né? Já é Menino Itaboraí? Menino Brasília? Menino
Menina Rio das Ostras. Rio das Ostras. É, tem mais? Brasília. Brasília. E em breve também vem um menino Em pra breve, Paraíba. olha aí, pegou. Gente, Nil, que sensacional. Tá aí nos assistindo também o José Alves, lá do Anhanguera. Um abraço, José Alves, obrigado aí pela participação. Né? Gente, o programa está terminando, mas eu não posso deixar de ver aqui um pouquinho mais da nossa convidada com o quadro nosso Ping Pong, onde a gente descobre algumas curiosidades sobre a nossa convidada. Patrocínio do meu amigo Vicenildo Medeiros, o amigo da gente. Um abraço, Vicenildo. Obrigado aí pela... perguntas rápidas, minha amiga. Eu quero, inclusive, agradecer, gente, uma pessoa que, para esse programa estar aqui ao ar, né? Ela foi extremamente, né, importante nesse processo. Eu quero agradecer a minha amiga Miriam Fernandes, que foi através de uma conversa que eu tive com ela, surgiu a necessidade de tratar sobre uma editora. E através de eu procurar uma editora, né, uma editora, eu terminei encontrando a Borboletando. E sem saber que era minha amiga, que eu já conhecia, eu entrei em contato com a Nil, marcamos uma vídeo, e dessa vídeo para falar, Miriam Fernandes, sobre o quê? Livro, lançamento de livro, nasceu essa entrevista, tá certo? Eu quero agradecer a sua disponibilidade e mandar um abraço para nossa amiga Miriam Fernandes, a nossa psicanalista. Ping Pong, primeira pergunta. Um prato, qual é o seu prato preferido? Carne de sol com mandioca. Ai, essa hora da noite, menina? Carne de sol com mandioca? Carne de sol com mandioca. Sério? Seríssimo. Agora me diz aqui uma coisa. A escritora também sabe fazer? Sim. É? Você sabe que fica muito bom. Você sabe que esse apresentador é muito cético. A minha fé nessa área é pouca. É, né? É assim, eu só acredito nessas coisas quando eu vejo, sabe, gente? Eu tenho essa dificuldade. Né, Rafa? Olha, eu tenho essa dificuldade. A minha fé nessa área é pequena, gente. Eu só acredito vendo, só tá? Vendo, né? Tá bom. Mas vamos orar, né, Vicenildo Medeiros? Abraço aí, meu amigo. Um livro. O Sonho de uma Lagarta Preta. Tá aqui, ó, gente. Procura esse título aqui, ó. Sonho sensacional, recomendo, da nossa amiga aqui, Nil Nunes. Uma alegria. Uma alegria? Tomar café. Sério? Amo. Você gosta dele, aquele corajoso que vem sozinho ou aquele medroso que vem acompanhado? Eu gosto dele acompanhado, mas tomo sem açúcar. Eita, muito bom, maravilha. Não, agora todo mundo tem que tomar sem açúcar, né? Chega a fase dos 20 pra frente que tem que ser sem açúcar mesmo, não tem jeito não. Uma decepção. Traição. Triste. Uau! Uma música. Deus do Impossível, da Aline Barros. Show de bola. Recomendo, anota esse título aí, gente. Um lugar. Praia, Rio de Janeiro. Não tem outra, né? Não. Um abraço para meus amigos lá do Rio de Janeiro. Em especial, eu quero mandar um abraço para meu amigo Inácio. Um abraço, Inácio. Que está ali na cidade de... Não sei se é bem cidade ou localidade, chamada Guaratiba. Guaratiba. Pedra de Guaratiba. Pedra de Guaratiba. Um abraço, Inácio, lá de Pedra de Guaratiba. Um ídolo. Deus. Sem palavras, né? Sem... Uma frase que essa é a frase da nossa escritora. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Anota, viu, gente? Eu recomendo. Nil, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Deus te abençoe e sucesso nessa caminhada. Obrigado, Vicenildo. Amém. Eu quero que nesse momento, diante de todas essas informações que você trouxe para nós, eu queria que você deixasse uma palavra franca para os nossos convidados do programa. Sim. A palavra que eu quero deixar para você é que, antes de tudo, de qualquer decisão, se conheça de forma tão profunda que qualquer pensamento que alguém tenha de você não te abale em nada. Porque quando a gente se conhece de forma profunda, a gente vai além. E nunca, nunca esqueça da fé. Essas duas coisas vão te levar muito longe. Sensacional. Olha, tô até arrepiado aqui. Gente, obrigado
pela audiência, por estar conosco até agora no programa Palavra Franca. Semana que vem tem mais. Eu vou estar recebendo aqui o nosso secretário de saúde de Valparaíso, o Neomar Camelo, que já manda um abraço aqui. Obrigado pela sua agenda, viu, Neomar? Até semana que vem. Eu quero encerrar o programa de hoje lembrando de uma frase do apóstolo Paulo. Ele escreveu: todas as coisas cooperam para o nosso bem. E eu vi isso de uma maneira clara na vida da Nil, a nossa convidada, quando de tudo que ela passou, na idade que ela passou, com apenas 7 anos, aquilo fez tão bem para ela que a trouxe até aqui. Parabéns. Obrigada. E a você que nos assistiu, esse é o programa Palavra Franca, sempre trazendo uma história inspiradora, uma história exemplar de sucesso, como a da nossa convidada de hoje, Nil, que é escritora, pedagoga, palestrante e essa esposa, mãe, mulher e uma grande cidadã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Semana que vem tem mais. E eu sempre quero lembrar vocês, gente, se amanhã eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se não estiver, eu estarei com Ele. Tchau, pessoal, um abraço!